Já para começar no programa de hoje, antes de falar com a Thaís, que está aqui conosco, que vai contar a história dela, eu quero conversar com o Dr. Ricardo Azevedo, psicanalista, que está conosco por videochamada, e ele vai falar um pouco sobre essa situação que muitas pessoas têm passado. Hoje em dia, doutor, bem-vindo, doutor Ricardo, ao programa Depressão Tem Cura. É um prazer ter o senhor aqui conosco nessa madrugada. Quando se fala em transtorno, a população brasileira sabe muito bem o que é isso, né? Afinal, nós somos campeões de ansiedade, de depressão, e esse problema chamado transtorno de personalidade atinge muitas pessoas. O senhor, como psicanalista que estuda o comportamento humano, o senhor sabe muito bem lidar com essa situação. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse tema, porque tem muita gente assistindo a gente agora, doutor, que ela tem um problema e ela não sabe como diagnosticar isso. A pergunta que eu faço para o senhor, a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é a seguinte: como que eu sei que uma pessoa da minha família, ou eu, ou algum amigo meu, tem um transtorno de personalidade? Quais os sintomas? Bem-vindo ao programa. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, podendo ajudar um pouquinho também nesse tema que é tão delicado, tão sensível e tão importante, né? Especialmente para as famílias e para a pessoa, enfim, que está passando por algum transtorno, né? Mas essa pergunta sobre a identificação de um transtorno de personalidade é, de fato, uma das perguntas mais difíceis que a área de saúde como um todo, a medicina de uma maneira geral, ela tem para responder, né? Esse é um tema bastante delicado, eu diria que é uma doença silenciosa para quem está de fora, né? Porque ela não apresenta nenhum marcador biológico que seja indicativo de um tipo de anormalidade, né, biológica funcional do corpo humano. Então, não há nenhum exame que se faça, seja de imagem, seja de fluidos, de maneira geral, que se possa diagnosticar um tipo de transtorno, né? Então, é realmente um desafio muito grande de se chegar a um diagnóstico, muito mais até um diagnóstico preciso sobre que tipo de transtorno de fato está acontecendo ali com aquela pessoa, né? Se a gente for detalhar o que é exatamente o transtorno de personalidade, ele é um padrão persistente, né? Ou seja, ele tem uma continuidade de uma experiência interna e de um comportamento que desvia do padrão geral, né? Então, ele é notado mais por conta disso, pela persistência, então não é um evento especificamente, mas sim uma continuidade de eventos, e obviamente ele leva ao sofrimento, né? Então acho que isso é algo bastante importante quando a gente está analisando casos, porque pelo manual médico, né, criado globalmente, se usa um manual da Sociedade de Psiquiatria Americana, são 10 tipos de transtornos de personalidades diferentes, né? O manual de psiquiatria como um todo tem mais de 300 tipos de disfunções psíquicas. Então, só para ter uma ideia um pouquinho dessa dificuldade de se chegar a um diagnóstico. Mas isso se chega pesquisando, né? Então, fazendo ali toda uma investigação profissional. Acho que isso passa por alguns fatores, né, para avaliação, mas essa investigação ela é necessária, né? Então, ela é difícil de diagnóstico, mas ele é bastante necessário, até porque a gente não pode atracar as consequências sem saber quais são as É causas, porque são né? muito Então, é algo. parecidos, né, doutor? Os transtornos, por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno de borderline, muitas das vezes ela se identifica ali com a depressão e uma coisa é diferente da outra. Elas têm muitas das vezes o mesmo sintoma, mas se manifesta de formas diferentes. Então, é como o senhor falou, Sim. se torna difícil até do profissional diagnosticar a pessoa com qual tipo de problema ela está passando ali, para dar a medicação correta, para dar o tratamento correto, porque não sai no exame, como o senhor bem colocou, não sai no raio-x, de acordo com o que a pessoa fala. Por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno, muitas das vezes, de ansiedade, ela vai para o médico sentindo ali aquele coração acelerado,
ela tem aqueles problemas todos ali que quem tem ansiedade sabe como que é, e quando chega na clínica, quando chega na UPA, quando chega no hospital, o médico fala assim: você está bem, você não tem nada. Quer dizer, são problemas, como o senhor falou aí, que impede a pessoa de viver, de ter uma vida. E eu queria saber do senhor, por exemplo, uma pessoa que está nos acompanhando, que está nos assistindo, que ela estava aí trocando de canal, parou agora nessa programação. O que é, na visão clínica, um transtorno de personalidade? É, falando de uma maneira técnica, né, porque Hum, eu acho que não é complicado esse entendimento, como eu estava falando, a gente fala que é um padrão persistente de um comportamento atípico e que hum, gera sofrimento. Né? Então, isso é por isso que a investigação, esse termo é bem interessante, porque ele não é uma observação fria e rápida da pessoa. Né? Então, é você estar observando ali esse tempo todo. É um diagnóstico difícil, com certeza, mas a boa notícia é que ele é possível. Né? Eu hum, acho que os profissionais hoje, eu diria que a prática psicoterápica, ela tem uma vasta experiência, muita história, muito conteúdo, muita pesquisa e muitos casos de sucesso, tanto na identificação quanto no tratamento. Né? Então, essa é uma boa notícia, porque apesar de ser difícil, ela é realmente possível. E a outra boa notícia é que a maioria das vezes esse tratamento acontece sem nenhum tipo de intervenção medicamentosa. Nesses casos específicos, os medicamentos são mais usados em casos muito extremos, né, de surtos ou coisas realmente muito mais agudas, mas de uma maneira geral, pelo menos na maioria dos casos, o que a prática psicoterápica mostra é que os medicamentos fazem pouco efeito, né? Até porque você não tem alterações biológicas no seu corpo como causa daquele transtorno, né? E só para não perder a oportunidade, como a gente está falando de transtorno de personalidade, ele se difere um pouco, por exemplo, da depressão ou de outras questões, apesar de poderem estar associados, porque, como o próprio nome diz, ela é de personalidade, ou seja, ela acompanha aquela pessoa ao longo da sua vida. Aqueles problemas se incorporam na pessoa e fazem parte da personalidade dela, por mais que seja atípico, fora do padrão, mas acaba se incorporando aquela personalidade. Então, tem como diferenciar, sim, mas uma ajuda profissional é fundamental para que se chegue a esse diagnóstico e, eventualmente, obviamente, se busque uma indicação de tratamento que seja mais adequado. Mas, e também uma outra coisa importante a ser dita, pastor, é que todo transtorno de personalidade, ele é uma porta aberta para uma série de comorbidades psíquicas, inclusive a depressão. Né? Então, podem estar associados um transtorno de personalidade não tratado, borderline talvez seja o mais conhecido, apesar da gente ter o transtorno antissocial, que é como hum. a gente chama psicopatia, né? Ou a sociopatia, são nomes até bem pesados e estigmatizados na sociedade, mas esses transtornos, de maneira geral, eles abrem a porta para uma série de outras comorbidades psíquicas, por isso que eles precisam ser identificados e precisam ser tratados, mas, obviamente, a pessoa pode ter, por exemplo, uma, um transtorno de personalidade associado a uma depressão ou qualquer outro tipo de comorbidade, e pode não ter o transtorno e ter simplesmente é, um quadro depressivo, né, que é algo que causa tão sofrimento quanto um, um transtorno de personalidade qualquer, seja lá que tipo for, que classe for, né, mas que de fato precisa ser levado bem a sério, porque como uma doença silenciosa, né, ela é traiçoeira e ela abre a porta para uma série de questões que geram bastante sofrimento para a pessoa e, obviamente, para todos que estão envolvidos, né, com aquele caso ali. Esses dias eu estava atendendo uma moça aqui e ela falava para mim assim: olha, eu só gosto de animais e de plantas, eu não gosto de pessoas. Eu odeio estar perto de pessoas. Ela falou assim: não sei nem por que eu estou falando com você. Foi o que ela falou aqui. Mas assim, eu só gosto de animais e eu só gosto de plantas. Isso é um transtorno. Isso é algo Sim.
Quem olha pensa que é frescura, não entende, mas existe muitas pessoas que estão nos assistindo agora que ou ela passa por isso, ou ela conhece alguém que sofre por isso. Pessoas que não saem de casa, pessoas que são muito fechadas e não conseguem conversar, não conseguem socializar com ninguém. É como o senhor falou, é uma doença silenciosa que precisa ser tratada. Tratamento clínico médico tem em todo mundo para todos e qualquer transtornos que existe. Mas eu queria saber do senhor como profissional, doutor, qual a importância que o senhor vê do tratamento feito através também com a fé? Porque sem fé, a gente tem que crer. A gente tem que crer no médico, a gente tem que crer no piloto de avião, a gente tem que crer no medicamento. E eu pergunto ao senhor, como psicanalista, que o senhor é uma pessoa bem-sucedida, qual a importância da fé nesses tratamentos todos? Seja para a depressão, seja para a ansiedade, seja para qualquer um dos transtornos que tem sido dado aí no mundo todo. Olha, eu considero muito importante, né? Eu podia citar diversas razões, eu vou pelo menos começar citando uma delas que talvez seja mais objetiva por ser biológica, né? A fé, no meu modo de ver também, não é algo que a gente simplesmente compra em algum lugar ou processa, ou é um equipamento, ou é um sistema, não. A fé é algo que a gente processa mentalmente, né? É algo que a gente reflete, é uma questão de consciência, é uma questão de busca, então é um exercício cognitivo, como nós chamamos, né? Esse trabalho de análise mental, ele é um trabalho importantíssimo para o desenvolvimento da saúde mental. Então, se a gente está falando de um fator biológico, nesse primeiro momento, mas para dizer que esse exercício de busca, né, da sua fé, da sua, do seu significado, isso de fato nos exige um pensamento, ou mais tecnicamente falando, uma cognição, que é um dos fatores, inclusive, quando se avalia transtorno de personalidade, né, que é a questão da cognição. Então, essa capacidade de buscar, de avaliar, de refletir, isso é um exercício mental que faz muito bem para o organismo, para o corpo de maneira geral e para o cérebro em particular, que é aonde a gente se debate aí com a maioria dos problemas psíquicos. Então, de fato, do ponto de vista biológico, a busca pela fé é algo importante. Mas acho que isso vai além da questão, vamos chamar assim, biológica, né, ou da questão médica de uma maneira geral, né? Um dos grandes problemas de um quadro depressivo e de outros transtornos psíquicos é o vazio interior, né? Hum. Esse vazio que dificilmente é preenchido por pensamentos, por ideias e às vezes até mesmo por projetos ou sonhos. É muito difícil porque o ser humano é muito falho, né? Nós não conseguimos consistência suficiente. Isso eu digo não com relação ao homem moderno, simplesmente. É um homem talvez desde os homens das cavernas, né? Eles estão sempre buscando propósito na vida. E eu diria que a fé traz o quê? Esse propósito de Deus na nossa vida. E isso é algo tão poderoso, porque ter propósito dá sentido à vida. E então você ter fé, e ter fé especialmente neste propósito de Deus na sua vida, isso pode impactar muito o seu desenvolvimento, a sua qualidade de vida e principalmente a manutenção da sua saúde mental, né? É, isso Então, acho faz que esse é toda a um ponto de diferença, né? segurança. A fé faz toda a diferença na saúde física, mental, no futuro, em todas as áreas da vida das pessoas. Doutor, eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui. Eu tenho certeza que esses momentos em que nós estivemos aqui falando sobre isso despertou nas pessoas que estão nos assistindo agora uma visão de que elas podem sim tratar desse problema, seja qual for o transtorno, seja qual for a situação que ela esteja passando. Talvez não é um transtorno, talvez tem gente assistindo a gente agora que o problema dela é insônia, ela não consegue dormir de jeito nenhum. Tomou o remédio para dormir, mas ela não consegue dormir. Está nos assistindo. Eu tenho certeza que o que nós falamos aqui ajudou e muito a todos que estão nos assistindo. Doutor, eu agradeço a participação do senhor, Deus abençoe o senhor grandemente e até uma próxima oportunidade. A gente vai seguir com o programa e o senhor quer falar mais alguma coisa? Tem as suas considerações finais? Eu acho que eu gostaria só de, além do meu agradecimento, dizer para essas pessoas que elas não estão sozinhas.
E a solidão é, de fato, uma companhia muito boa para depressão e para quadros que são de extremo sofrimento. Então, vocês não estão sozinhos. Tem muita gente com a mão estendida e realmente oferecendo uma ajuda que vai ser super importante nessa virada, porque você precisa de você, a sua família precisa de você e Deus precisa de você, inclusive para cumprir o seu propósito. Tá Muito obrigado, certo. pastor. Eu Um que bom dia. agradeço. Foi um prazer estar com o senhor nessa madrugada. Deus abençoe o senhor e sua família. Vamos seguir Muito aqui. obrigado.